Aleluia. Que a lembrança da obra do Senhor te dê a certeza do perdão sobre a sua vida. Hoje nós vamos ter a última série de sermões naquele bloco de capítulos do Evangelho de João, que vai do capítulo 13 até o capítulo 17, em que nós temos aquela noite, aquele jantar que Jesus esteve com seus discípulos. E nós já temos dito aqui nos outros sermões que aquela noite da instituição da Páscoa, ou melhor, a instituição da ceia em celebração à Páscoa, foi tão significativa que João gastou tantos capítulos só para narrar aquele encontro e as palavras de Jesus naquela noite. E nós chegamos então agora no capítulo 17, que é conhecido como a oração sacerdotal de Jesus. E vamos poder, através dessa oração, concluir essa série de sermões que traz grande encorajamento para a nossa alma, uma vez que nos mostra muito do coração, da intenção, dos propósitos do nosso Senhor a respeito de nós. Então, João, capítulo 17, nós vamos ler todo o capítulo. Você pode acompanhar a leitura a partir também no nosso telão. Assim diz a Escritura Sagrada. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido à tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles a aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. Eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós confessamos os nossos pecados diante de ti. E agora, Senhor, clamamos que o texto
tão tremendo que lemos, essa oração que tem sido, ó Deus, uma fonte de encorajamento, de conhecimento bíblico em tantos séculos da história da igreja, que esse texto, Senhor, possa ser tomado pela iluminação do Teu Espírito na nossa mente, na nossa alma, e possamos, ó Deus, de fato, sermos tocados pela Tua palavra que é poderosa. O texto que lemos diz que nós somos santificados na verdade e que a Tua palavra é a verdade. Então, ó Deus, que o Senhor faça essa obra, continue fazendo essa obra sobre nós nessa noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos para a teologia do Velho Testamento, nós vemos que haviam 3 ofícios que eram ministrados e que aconteciam lá no Velho Testamento. Um deles era o ofício de profeta. Os profetas eram homens que recebiam a palavra de Deus e tinham a missão de transmiti-la ao povo, independente se essa mensagem agradasse ou não às pessoas. Inclusive, alguns profetas foram profundamente perseguidos por transmitirem a palavra com veracidade, e às vezes a palavra era muito dura, de correção, de exortação, e por isso eles foram muitas vezes perseguidos. Nós sabemos que o ofício profético, ele se encerra em João Batista, mas o profeta perfeito é Jesus. Todos aqueles homens que receberam o ofício profético até João é a virada do Velho Testamento para o Novo, eram pecadores. Jesus é o profeta que com perfeição trouxe a palavra de Deus para nós e sobre nós. Mas havia também o ofício de rei. Os reis eram ungidos e tinham sobre si, então, este ofício. Jesus é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o Rei que governa sobre todo o universo. E sobre ele também está o ofício do reinado, da glória do reinado. E havia também o ofício do sacerdócio. Aquele grupo de pessoas separadas a partir da família de Arão, que tinha o papel de sacrificar diante de Deus em favor do povo. E entre eles, entre os sacerdotes, era escolhido anualmente um que era chamado sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote, inclusive, uma vez ao ano, entrava no Santo dos Santos para expiar, para jogar ali sangue sobre a Arca da Aliança em favor do povo de Deus. A Bíblia diz que Jesus é o sumo sacerdote perfeito, que nunca mais precisou ir ao Santo dos Santos, porque o mesmo sumo sacerdote foi aquele que se fez sacrifício por nós. O próprio sangue dele foi aspergido sobre a terra para que a barreira de comunhão com o Pai fosse quebrada. Quando nós olhamos então para um texto que é chamado de oração sacerdotal de Jesus, na verdade nós estamos olhando Jesus cumprindo esse ofício de nos apresentar como povo diante do Pai. E ele faz isso num momento tão crítico. Tão crítico. Ele ora por todos os seus discípulos, e no verso 20, inclusive, ele ora por aqueles que ainda haveriam de crer. Então ele ora por aqueles que estavam lá, e ora por todos aqueles que haveriam de segui-lo na história da humanidade, até que ele volte segunda vez. Se você é um seguidor de Jesus, se você é um discípulo de Jesus, você está incluído nessa oração sacerdotal que ele fez diante do Pai. E Jesus tinha muita consciência de que momento era aquele, o que haveria de acontecer logo ao terminar a oração e sair daquele lugar. Ele sabia que ele iria ao jardim do Getsêmani, que ali seria um lugar de aflição, de dor, que ali ele seria preso. Ele tinha consciência que aquela noite seria uma noite de julgamento, de espancamento, de tortura. Ele sabia que no outro dia ele estaria morrendo no madeiro, na cruz. Ele tinha consciência de tudo isso. Por isso, então, ele começa dizendo: Pai, chegou a minha hora. Chegou a minha hora. Essa é a circunstância dessa oração. E ele tem consciência profunda de quem ele é diante de todo esse contexto.
Ele sabe que ele é o filho amado do Pai e que ele está ali para cumprir a missão. Para esse propósito eu vim. Em outro momento ele havia dito, ele tinha consciência então do propósito pelo qual ele estava caminhando para a sua morte algumas horas depois. E ele diz, com clareza, que a vida eterna pertencia a ele. Esta é a vida eterna. E ele diz, pois lhe deste, ele está falando dele mesmo, autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Essa é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O Senhor, Pai, me deu essa autoridade de conceder vida. Eu sou aquele que tem o poder e a autoridade de dar vida eterna. E há algumas pessoas que dizem, Jesus veio para dar vida eterna a todas as pessoas do mundo. E Jesus é claro em dizer, para dar vida eterna àqueles que o Senhor me deste. Então aqui Jesus está apresentando os seus discípulos. Ele tinha consciência também do futuro, que apesar de toda dor e sofrimento que ele tinha que passar, ele também estava voltando ao Pai. E por isso ele diz, Pai, glorifica-me junto a ti com aquela glória que eu tinha desde antes da fundação do mundo. Porque Jesus ora assim? Nós precisamos nos lembrar, meus amados, que quando Jesus se fez carne, ou seja, ele se encarnou e habitou no nosso meio, isso não foi algo glorioso, isso foi algo humilhante. Para que isso acontecesse, Jesus se esvaziou de sua glória. No único momento que os discípulos conseguem contemplá-lo como ele é em glória, que é lá no Monte da Transfiguração, vocês lembram o que acontece? Eles não conseguem olhar para Jesus, porque Jesus se mostra como ele é no seu reino, diz lá o texto. E ele tem um rosto resplandecente da glória do Pai. Suas vestes, dizem os textos, não apenas lá em Mateus 17, que narra a transfiguração, como também em João capítulo 1, são mais brilhantes, com um tecido que ninguém conseguiria torná-lo tão glorioso. E aí Jesus diz, Pai, chegou a minha hora, eu vou padecer e morrer. Mas Pai, me glorifica com a glória que eu tenho antes da fundação do mundo. Glória essa que eu me esvaziei para cumprir a missão que o Senhor mesmo me concedeu. Dentro de alguns dias, ele estaria revestido da glória que é dele, que pertence a ele, glória junto do Pai. Jesus tinha consciência de todas estas coisas. Jesus tinha consciência também de quem eram os seus verdadeiros discípulos. E aqui a gente tem algumas pistas sobre quem são os verdadeiros discípulos de Jesus. E há algumas coisas que todos nós precisamos compreender acerca do relacionamento com Jesus. Você pode ser membro de uma igreja e, de repente, você não é um verdadeiro discípulo. Você pode ter nascido num lar cristão, ser filho de um pai, de uma mãe, cristãos genuínos, tementes a Deus, mas talvez você ainda não nasceu de novo e você não é um verdadeiro discípulo. E nessa oração, Jesus sabe muito bem quem são os verdadeiros discípulos, então essa oração se aplica apenas àqueles que de fato possuem uma experiência real de serem seguidores de Jesus. Eu gosto muito dessas pistas que a gente tem aqui, porque elas servem para a gente sondar a própria vida. Por exemplo, Jesus diz que eles foram dados pelo Pai. Nenhum de nós segue a Jesus porque nós somos inteligentes, ou porque nós somos espiritualmente sensíveis, ou porque nós nos esforçamos e Deus resolveu fazer alguma coisa por nós. Nós estávamos mortos espiritualmente. Então, Deus tinha um plano eterno. E
Discípulo verdadeiro de Jesus é aquele que esse plano se manifesta no tempo e no espaço, a palavra vem ao seu coração e há um chamado irresistível que te mostra que Jesus, de fato, é o único que pode salvar. E o Pai concede você ao Filho. E dentro dessas características, o verdadeiro discípulo é aquele que sabe que o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, é o único Deus. Que não existe outro. Que todos os outros que se propõem a se apresentarem como ídolos ou divindades, nada mais são do que falsos deuses. Só existe um único e verdadeiro Deus. Há um discurso muito forte do chamado neo-ateísmo, que tem tido grande influência nas universidades. E dentre os argumentos que eles usam, eles dizem: por que o seu Deus pode ser melhor, por exemplo, do que o Deus Thor dos vikings? Ou as divindades romanas, babilônicas? O verdadeiro discípulo, ele possui uma experiência em Cristo, que lhe dá a percepção, o conhecimento e a experiência com o único e verdadeiro Deus, Criador de todas as coisas, origem de todas as coisas, Senhor de todas as coisas. Não é apenas um convencimento intelectual. É um conhecimento que atinge o coração e transforma a vida. Um verdadeiro discípulo aceita a autoridade da palavra do Senhor Jesus. Nós vivemos ainda sobre uma grande influência daquilo que é chamado de liberalismo teológico. Se você quer saber por que a Europa tem milhares de templos, ou que estão vazios, ou que viraram boates, teatros e assim por diante, isso tem a ver com uma teologia extremamente perigosa chamada liberalismo teológico. E o que o liberalismo teológico fez? Ele esvaziou a autoridade das Escrituras. Hoje é um movimento em decadência em muitos lugares do mundo. Glória a Deus por isso. Mas durante séculos, em décadas recentes, à medida que se esvaziou a autoridade das Escrituras, a igreja perdeu a sua autoridade, perdeu a sua saúde, perdeu a sua sanidade. E por isso, as pessoas inclusive dizem que a Europa é uma região pós-cristã e não cristã. O verdadeiro discípulo não. Ele sabe que nas Escrituras há uma obra do Espírito Santo de Deus, concedendo autoridade espiritual a essas palavras. Reconhecem quem é Cristo. E talvez essa seja a característica mais profunda de um discípulo. Ele definiu com clareza no seu coração e na sua alma: Ele é Deus que se fez carne, que cumpriu por mim uma obra de salvação. Os verdadeiros discípulos de Jesus, eles têm a audácia num mundo de tantos candidatos a salvadores, eles têm a audácia de dizer: só um nome tem autoridade no céu e na terra. Só Ele pode conceder vida eterna. E meus amados irmãos, não pensem que afirmar isso no mundo que nós vivemos é uma coisa simples. Como disse um teólogo chamado Paul Tillich, quando você define, você exclui. Quando nós afirmamos, e o discípulo de Jesus afirma isso, existe apenas um mediador, existe apenas um intercessor, existe apenas um salvador entre Deus e os homens, e é Jesus Cristo. Você exclui qualquer outra pretensão que se levante nessa direção. E você está dizendo que só há um remédio para a morte espiritual.
Só há uma obra que satisfaz a justiça de Deus, e essa obra foi cumprida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa pessoa é um discípulo de Jesus. E por isso, por causa dessa consciência de quem Deus é e de quem Ele é, e como Ele ainda continua sendo pecador, o discípulo tem a característica de lutar pela obediência, e o texto nos mostra isso, porque Jesus ora e diz: eles têm obedecido a tua palavra. Ser discípulo de Jesus não significa não pecar. O próprio João, escrevendo a sua primeira epístola, ele diz que se qualquer um de nós disser assim: olha, eu não tenho cometido pecado, nós somos mentirosos e a palavra de Deus não permanece em nós. Pecamos por palavras, ações, pensamentos e tantas outras coisas. Mas o que caracteriza o discípulo que continua ainda sendo pecador e dependendo da graça e da misericórdia de Deus dioturnamente, é que ele entrou numa guerra contra ele mesmo. Discípulos são pessoas em guerra contra si, porque eles sabem a natureza pecadora que ainda possuem, mas sabem também que o Espírito Santo habita neles, então eles estão travando uma guerra contra a sua inclinação ao pecado, e quando pecam, se arrependem. Religiosos têm medo de punição. Discípulos se apegam ao amor. Religiosos lidam com a culpa. Discípulos sabem que já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, mas sabem o preço alto que foi pago. E por isso se empenham contra o pecado. Esses são os discípulos. Então nós estamos diante de uma oração em que Jesus tem consciência plena do que lhe aguarda logo depois. Chegou a hora, Pai. Tem plena convicção de quem Ele é. E Ele ora, e Ele diz isso aqui como nós lemos, não pelo mundo. Essa oração não é universalista. Jesus não intercede por todas as pessoas. Jesus intercede aqui pelos seus discípulos. E nós vimos aqui algumas características de quem é um verdadeiro discípulo. E aí eu queria que nós respondêssemos a uma pergunta. O que Jesus pede ao Pai em favor dos seus discípulos? Orações revelam muito. E orações em momentos críticos revelam ainda mais. No meio de um momento extremamente marcante da sua vida, você não ora por futilidades. Jesus está aqui algumas horas antes da morte que ele sabia que estava se aproximando. E ele sabe que dali haverá uma ruptura, os discípulos vão se espalhar. O que ele pede ao Pai em favor dos seus discípulos? Isso é muito significativo. E é significativo para nós sabermos disso, entendermos isso, que Jesus clamou ao Pai naquele momento tão crucial, com determinadas intenções e motivações no seu coração. E as suas petições nos mostram isso. Eu destaquei 4 aqui para nós olharmos para elas com atenção, porque elas revelam o coração de Jesus em favor daqueles que pertencem a Ele. E a primeira coisa que a gente pode destacar é que Jesus ora por proteção. Isso está no versículo 11 e no versículo 15. No versículo 11, ele ora ao Pai para que o Pai proteja os discípulos do mundo. E ele diz: o Senhor me enviou ao mundo, mas agora eu estou indo para ti. Eles não, eles permanecerão no mundo. Então, Pai, protege-os do mundo. E o que é mundo aqui, meus queridos? Mundo é um sistema de valores que move as pessoas, que constrói nelas os seus anseios, as suas motivações, que oferece a elas aquilo que elas parecem querer.
e que promete a nós aquilo que, na verdade, nunca irá nos satisfazer. Mundo aqui, então, é todo esse ambiente que nos cerca. E aí Jesus diz: protege-os, Pai, porque eles não são mais do mundo, o Senhor me deste eles deste mundo, mas eles não pertencem mais a essa realidade que os cerca, e essa realidade é contra eles. Como os irmãos sabem, nós estamos chegando de 15 dias de férias, e foram férias maravilhosas. Às vezes a gente passa por tribulação, e Deus permite, e às vezes a gente passa por dias muito abençoados, e Deus permite. Glória a Deus pelos dias difíceis, glória a Deus pelos dias de mais tranquilidade e prazer. Aí se você me perguntar, como foi, pastor? Foi uma bênção, mas teve um momento difícil. Nós chegamos num lugar de nome muito sugestivo e belíssimo, chamado Praia do Amor. Essa praia fica em Pipa, Rio Grande do Norte. E é um lugar lindo, com falésias, né, aquele bloco de pedra assim ao redor, uma areia belíssima. E nós não sabíamos, mas aquela era uma praia significativamente perigosa. Nós não sabíamos, por exemplo, que ela era chamada anteriormente de Praia dos Afogados. E fomos para lá. Nair e o Jean Filho entraram no mar. As meninas foram fazer uma caminhada. E eu fiquei com a Alice, sentado, contemplando aquele mar tão bonito, mas ondas assim fortes. Nair saiu, voltou. E o Jean Filho está lá. Eu estou lá, olhando para o mar. De repente, eu olho para o Jean Filho e eu estou vendo ele batendo o braço. E era interessante, ele ia mais para trás que para frente. Eu falei assim, opa, tem alguma coisa errada. Percebi também que tinha um outro casal na mesma situação. E aí vocês já viram como é instinto de pai e mãe, não é? O que eu fiz? Corri para dentro do mar. Meu Deus, está acontecendo alguma coisa. Tem que ir lá ajudar o Jean Filho. Até porque eu sou um exímio nadador. Muito acostumado com as ondas tenebrosas do mar. E eu não estava nem na metade do caminho, eu percebi assim, agora sou eu que estou em sufoco. Está me levando também. E eu tentava ver o Jean Filho, e nada. Cadê o Jean Filho? Não consigo ver mais, as ondas tampavam, não dava para ver. Mas ali haviam alguns surfistas que receberam treinamento como salva-vidas, criaram um grupo de salvamento. Então eles perceberam a movimentação. Nisso, a mulher que estava lá também sendo puxada pelo mar começou a gritar, socorro! E a turma entrou. Só que eu não conseguia ver o Jean Filho. E aí quando chegou então um surfista com uma prancha, eu acho até que eles escolhem pelo tamanho da pessoa, porque era uma pranchona grande. Falou assim, sobe aí, vamos embora. Eu falei assim, mas cadê meu filho? Cadê meu filho? Eu queria entrar para o mar com ele. Não, fica tranquilo, ele deve estar lá. Tá. Esse cara está mentindo para mim, meu filho está morrendo, meu Deus do céu. E aí, realmente, quando nós chegamos, estava lá o Jean Filho já, né? Bem, pelo menos fisicamente. Meio descorado, apesar do bronzeado. E tudo estava em paz. Mas sabe o que é a vida sem Jesus? O mundo é como esse mar. Bonito, convidativo, mas que começa a te puxar. Te puxar. Te puxar. E quanto mais você bate os braços para sair, mais você é levado. E quando você acha que você vai conseguir, vem uma outra onda por cima de você e te cobre. O que você precisa num ambiente como esse? Você precisa de salvamento.
Jesus é aquele que vence as ondas desse mundo, a força da corrente desse mundo, para trazer você para um lugar de proteção. Aquilo que aqueles homens conseguiram fazer com as suas pranchas, espiritualmente, só uma pessoa pode fazer por você. Mais ninguém. Compreende? Então Jesus ora pelos discípulos, porque ele sabe que os discípulos estão num ambiente hostil, perigoso, de ódio e violência contra aqueles que são dele. Como é para você saber que Jesus está empenhado na sua proteção? Que Jesus se cerca de cuidado por você? Mas ele não ora apenas por proteção. Nos versos 17 a 19, ele ora por santificação dos discípulos. Ele diz para o Pai: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E aqui o sentido de santificação não é o sentido de fazer coisas certas. Nós temos empobrecido a visão do que é santificação quando nós trazemos algo que realmente é aplicável, ou seja, santificação envolve abandonar pecado e servir a Deus, deixar aquilo que contraria a Deus para obedecê-lo em amor. Evidentemente que isso envolve a santificação, mas santificação é algo muito mais profundo na Bíblia, apenas do que as escolhas morais que por amor a Deus você faz. Quando Jesus diz, santifica-os na verdade, o que Jesus está dizendo, Pai, separe eles, segregue eles, mantenha eles firmes naquele lugar que eles têm e que ninguém mais tem. Ou seja, de pertencimento a Deus. Nós buscamos a santificação não para sermos santos. Preste atenção nisso, que isso é muito importante biblicamente falando. Nós não buscamos a santificação para sermos santos. A palavra santo significa separado. Nós buscamos a santificação porque somos santos. Fomos separados para Deus. Mas santificação é um elemento da salvação que é processual. Nós já fomos declarados justos, nós já fomos adotados por Deus, mas santificação é processual. Por que é processual? Porque apesar de sermos de Deus, ainda estamos num mundo contra Deus. Então o que Jesus faz? Pai, continue santificando os meus discípulos, porque eles são teus, eles não pertencem a eles mesmos, eles não pertencem mais a este mundo, eles são teus, então santifica-os. E esse sentido é tão claro que ele próprio diz que ele está sendo santificado. Ora, se a questão fosse moral, como é que Jesus estava sendo santificado se ele sempre foi santo? Então, santificação tem a ver com alguém que é separado para Deus, para cumprir os propósitos de Deus. E dentro dessa separação que Deus estabelece, fazendo de você alguém que é dele, você é consagrado ao Senhor por aquilo que a Bíblia chama de santificação. Então, santificação tem a ver com ser de Deus e consagrado a Deus. E o que Jesus ora, Pai, continua essa obra na vida dos meus discípulos. É interessante, por exemplo, quando Paulo escreve aos Coríntios, nas suas duas cartas, a gente vê Paulo tratando questões muito duras com aquela igreja, na cidade de Corinto. Mas ele escreve, Paulo e Timóteo, aos santos de Corinto. Apesar de tratar problemas
graves. Graves. Eu fico pensando que revolução seria produzida em nós se essa consciência nossa do que é ser santo estivesse conosco durante a semana. Eu pertenço ao Pai. Eu sou do Pai. O que eu faço é para o Pai. A minha vida é consagrada a Ele. Eu vivo para externar a glória dEle. Se nós tivéssemos essa consciência cada vez mais aguçada, o que isso produziria em nós? Eu não tenho dúvida de que produziria isso aqui, avivamento. Avivamento. Nós tomaríamos as nossas decisões buscando respostas em Deus. Nós iríamos apenas por caminhos que nós teríamos consciência profunda que foram caminhos escolhidos por Deus para que nós caminhássemos por eles. Nós deixaríamos coisas e faríamos outras. Negaríamos algumas questões e abraçaríamos outras por ter consciência a quem nós pertencemos e que nós temos que viver essa separação dioturnamente. Jesus ora por isso e ora em nosso favor. Ele ora além de proteção e santificação, para que haja unidade. E a gente vê isso em vários versículos dessa oração sacerdotal, inclusive lá nos versos 21 e 23, onde ele diz assim: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E aí ele continua no verso 23, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Jesus orou por unidade. E meus amados irmãos, a igreja dos nossos dias precisa se arrepender, porque quem mais machuca o corpo de Cristo é o próprio corpo de Cristo. O que nós estamos vendo acontecer nas redes sociais, entre pessoas que se dizem discípulos de Jesus, é algo vexatório. E eu fico pensando se eu fosse um não cristão olhando para aqueles que se dizem cristãos. Que sinais eu teria ao ver o diálogo que eles travam de competição teológica, de arrogância espiritual, de xingamentos mútuos. E Jesus orou para que houvesse unidade. E há uma coisa que nós precisamos entender sobre a igreja local. Não existe igreja local que você possa frequentar, em que você, se envolvendo com as pessoas, você não terá decepções, problemas, dificuldades. Se você espera viver numa igreja perfeita nesse mundo, a gente tem que orar para Deus te promover logo. Porque crente que não fere uns aos outros só existe lá no céu. Então você tem que ser promovido rapidamente, porque você já chega lá e acabou o problema. Nós falhamos uns com os outros. Nós erramos uns com os outros. Nós precisamos perdoar uns aos outros. Nós temos que ter paciência uns com os outros. Nós temos que ajudar uns aos outros. Nós temos que ceder uns aos outros. Nós temos que nos arrepender uns com os outros. Nós temos que confessar uns aos outros. Meu irmão, me perdoe, eu errei contra você. E nós precisamos fazer isso diligentemente. Você não pode aceitar, meu amado, minha amada, viver na comunidade da fé e não tratar os problemas quando eles surgirem. Sabe por quê? Porque a unidade do corpo de Cristo é algo que Deus ama. Tempo atrás fui aconselhar uma pessoa pregando numa região fora aqui de Goiânia,
E ela me falou com toda a naturalidade do mundo que ela e a irmã frequentam a mesma igreja e que por causa de um desentendimento, que essa coisa é besta, que o povo briga só por causa de coisa besta. O arranjo da mesa do encontro de casais, por exemplo. Uma vez tive que administrar uma crise numa igreja que eu pastoreava, do coral, por causa de uma briga em torno da cor da beca. Ai, meu Deus. Houve uma dissensão tão grande no coral que as famílias estavam falando assim, pela metade delas, vamos sair dessa igreja, não sair dessa igreja. Não. O que foi, gente? O que aconteceu? Não, porque vinho é que representa a ceia do Senhor. Não, mas branco é a santidade do povo. Assim, gente, ó, larga isso de mão. Quem vai definir a cor agora sou eu. Eu acho que vai ficar bom para vocês é preto. Preto, nem marrom vai servir. Vocês lembrarem o quanto vocês precisam da graça e da misericórdia de Deus. Mas aquela mulher, eu na casa dela, ela vira para mim com toda naturalidade, achando a coisa mais normal do mundo. Que tinha 12 anos, frequentando a mesma igreja, e não é só irmã na fé, irmã carnal também, que as duas se ignoravam. Entravam as duas na igreja, gente, pequenininha, igreja de 60 membros. Entrava na igreja, uma ia para lá e outra para cá. Fazia questão de nem olhar na cara. 12 anos vivendo assim dentro da mesma comunidade da fé. Por causa de uma briga boba. Eu tive que exortar aquela irmã, minha querida, isso é inconcebível para aqueles que amam a Jesus. A gente pode conceber isso nos ambientes públicos, a gente pode conceber isso nas empresas, mas na igreja do Senhor Jesus a gente pode entender que os problemas acontecem, mas tem que haver perdão e reconciliação, tem que haver quebrantamento, porque Jesus ama a unidade. A unidade. E ele ora por isso. E sabemos que ele fala sobre isso durante toda aquela noite que ele esteve ali com os discípulos. E ele ora também para que haja crescimento dos discípulos. E isso é uma coisa fantástica. Ele se preocupa que os discípulos continuem a progredir naquela obra que foi iniciada sobre eles. O papel dele havia sido cumprido, de discipulá-los. Isso é fantástico em João 17, porque ele chega e diz para o pai, pai, eu completei a obra que o Senhor me deste. Mas como que ele completou a obra que o pai deu, se ele ainda não havia morrido? Se você entende o ambiente dessa oração, você percebe que Jesus está dizendo assim, pai, aquilo que eu me propus fazer com esses homens, eu fiz. Eu andei com eles esses 3 anos. Eu ministrei a tua palavra a eles. Eles não pertencem ao mundo mais, mas eles estão no mundo. O meu papel de discipulá-los está cumprido. E o Senhor tem sido glorificado neles, como eu também tenho sido glorificado. Olha que coisa tremenda, irmãos. Mas ele fala de coisas que ele quer ver acontecer na vida daqueles homens ainda. E ele diz, por exemplo, que o desejo dele, verso 24, é que aqueles que o Pai concedeu a ele estejam com ele onde ele estiver, na glória dele. Aquela mesma glória que ele tinha desde antes da fundação do mundo. Ser discípulo de Jesus, nós já temos dito isso, inclusive à luz desses capítulos, é estar numa peregrinação. Nós não somos desse mundo, somos colocados aqui como embaixadores do reino verdadeiro ao qual pertencemos, e nós estamos na estrada. Estamos numa jornada. E como disse o capítulo 14, que já verificamos aqui semanas atrás, o Senhor preparou morada para nós. E o que Jesus está dizendo? Pai, o meu desejo
é que os meus discípulos estejam onde eu estou, na glória que me foi dada. Se você é discípulo, é para lá que você está indo. É nesse caminho que você está. Sustentado, protegido pelo Senhor que intercede por você, cuidado por Ele, santificado por Ele, em conexão com o corpo de Cristo, em unidade com seus irmãos, mas em crescimento. E aí o verso 26 diz: eu os fiz conhecer o teu nome. O verdadeiro discípulo entendeu que só existe esse Deus verdadeiro, mas não para aí, porque o texto diz: e continuarei a fazê-lo. Continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. O que Jesus está dizendo? Pai, eles conhecem a ti, mas eu continuarei a manifestar a eles quem o Senhor é, para que eles conheçam o Senhor mais e mais e mais e mais e mais. Se você está contente com o seu nível de experiência com o Pai, se você está satisfeito com aquilo que você já experimentou de Deus, se você acha que a vida cristã está bom demais do jeito que está, você precisa ser despertado. Porque há riquezas insondáveis, muito mais profundas no Pai, que eu e você ainda não experimentamos, e nós devíamos estar ansiosos por conhecê-lo mais e mais e mais e mais e mais. Porque o que é a vida eterna é conhecer o Pai. É conhecer o Pai. E Jesus diz: eu vou continuar a conduzi-los nisso. É por isso, irmãos, que a igreja não pode abandonar o modelo de Jesus. É por isso que a igreja precisa resgatar o discipulado. É por isso que nós temos que ser discípulos, que nos conectamos a outros discípulos e nós temos um objetivo comum. Nós queremos juntos conhecer o Pai, nós queremos mais de Deus, nós queremos ter um relacionamento com Ele cada dia mais profundo, mais verdadeiro, mais intenso, e deveria existir em nós uma profunda fome para que isso acontecesse. E Jesus ora, dizendo: eu vou fazer com que eles te conheçam mais ainda, Pai. Por quê? Porque quando nós conhecemos mais e mais o Pai, nós experimentamos amor. Amor. E não há nada mais importante na vida do que amar e ser amado. Mas só uma pessoa te ama com perfeição. Só o Deus verdadeiro que alcançou você. Meus queridos, a pergunta então que fica diante de nós: uma vez que sabemos que Jesus orou por nossa proteção, por nossa santificação, por nossa unidade, pelo nosso crescimento em conhecer e viver junto com o Pai, experimentando o seu amor com poder sobre as nossas vidas, a pergunta é: será que Ele continua intercedendo? Será que Ele faz essa oração, sobe ao Pai, e a partir daí fomos entregues? Aquela oração cessou? O sacerdócio de Jesus por nós? Há vários textos na Bíblia que nos respondem isso. E glória a Deus, Jesus continua como sumo sacerdote eterno.
Hebreus 4 nos convida a nos apresentarmos diante dele, do sumo sacerdote. Olha que coisa tremenda. E isso nos traz a convicção de que ele continua diante do Pai em nosso favor. Verso 14 de Hebreus 4. Portanto, visto que temos um grande, não tivemos, temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Então nós precisamos exercer a fé que foi dada por Deus. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Tem dia que você está fraco, não é? Tem dia que é mais difícil do que o outro. Tem dia que as tentações vêm com mais força. Tem dia que a gente acha que não vai aguentar. E o texto está dizendo, não te falta alguém que saiba o que é isso. Tem alguém que se compadece de você. Mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Agora, olha o que a palavra de Deus nos chama a fazer. Assim, aproximemos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Porque podemos nos achegar ao trono, e esse trono é um trono de graça, porque é o trono onde está sentado o sumo sacerdote, o rei dos reis, o profeta por excelência, aquele que nos redimiu e nos fez seus discípulos. Ele continua intercedendo ao lado do Pai pelos seus. Há uma frase que não é saudável do ponto de vista bíblico. Ou uma expressão, melhor dizendo, a expressão oração poderosa. Oração poderosa. Há uma visão a respeito da oração que muitas vezes se torna extremamente equivocada e espiritualmente perigosa. Que a oração em si é poder. Talvez, por nós não usarmos esse tipo de expressão, a gente não se sente tão estimulado a orar como deveríamos orar. Você não ouve, por exemplo, acho que ninguém aqui ouviu nessa igreja, nesses 10 anos, hoje nós vamos fazer uma oração poderosa. Não existem orações poderosas em si mesmas. Existe alguém poderoso que ouve as orações. Alguém que tem poder para interceder junto ao trono da graça em favor de você. Então não é a oração em si que é poderosa, porque a oração é apenas um meio. Poderoso é quem está assentado no trono. E o fato dele estar assentado no trono e ouvir você como sumo sacerdote da sua vida, isso deveria te motivar a orar. E a mim. Eu tenho acesso. Eu tenho liberdade. Eu tenho um intercessor. Eu tenho alguém que sabe o que é dor, o que é sofrimento. Eu tenho alguém que entende o que é ser tentado. Eu tenho alguém que sabe o que é o sofrimento. E ele é rei, sacerdote e profeta na casa do Pai pela minha vida. Isso deve nos encorajar a orar. E aí sim, por estar tantas e tantas vezes diante do trono da graça, você recebe graça. E graça de Deus significa poder de Deus sobre você.
Mas não é que a sua oração é poderosa. Ele é poderoso. Diante disso, meus amados, sabendo que a gente continua sendo protegido, cuidado, santificado, que Deus continua em Cristo Jesus nos chamando à unidade e nos dando a oportunidade do crescimento, que postura nós devemos tomar? Que decisões precisamos tomar? Eu acho que diante dessas verdades nessa noite, além de nós corrermos para o trono, a fim de alcançarmos graça em tempos difíceis, e tempos difíceis estão aqui batendo na nossa porta, eu penso que nós temos que resgatar então também a nossa identidade. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Eu pertenço ao meu Senhor. E eu sou discípulo do único e verdadeiro Mestre e Senhor, que é Jesus Cristo. E mesmo que eu esteja como que abatido pelas ondas e pelo mar, há um Salvador que me cerca e me protege. Eu queria muito orar por você, que nessa noite sente profunda necessidade de, mediante esse sumo sacerdote, que naquela noite tão difícil orou por você e por mim, pelos discípulos que estavam ali. Mas você hoje sente a necessidade de se achegar a Ele diante do seu trono. Eu quero te convidar para que você venha à frente. Eu não sei o que você precisa de socorro, de proteção, de cuidado da parte dele, mas eu sei quem Ele é. E Ele pode te ouvir. E eu quero dizer uma coisa, talvez você que enquanto eu fui falando aqui, olha, essas são as marcas de um discípulo de Jesus, talvez você olhou para você mesmo e você ficou preocupado. Mas será que então eu sou um discípulo? Quem sabe essa preocupação que tiver o coração é justamente porque o Espírito Santo nessa noite está chamando você para essa nova vida. Está te convidando a fazer uma confissão de fé em Jesus, como único e verdadeiro Salvador, o Pai como único e verdadeiro Deus, a palavra de Deus como fiel e verdadeira, se arrependendo de uma vida longe dele que você teve. Então, quem sabe você vai se aproximar nessa noite do trono da graça para que você receba a maior de todas as bênçãos, que é a sua salvação. Então venha, confiadamente. E você que é discípulo, eu não sei o que te trará aqui, caso você venha. Mas vamos nos achegar ao trono. Confiadamente. Amém? Vamos ficar em pé? Há um cântico que diz assim: Jesus és meu amado. Queria que a gente cantasse enquanto você que necessita tanto da graça, da misericórdia do Senhor nessa noite, se move até aqui. Vamos declarar que nós amamos o Senhor Jesus. Vamos declarar a obra que Ele fez por nós. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, nos aproximamos de Ti. Amamos a Ti, Senhor. Jesus, és meu amado. Você pode declarar isso? Jesus, nunca te deixarei. De lamaçal fui resgatado, me firmou na rocha e agora eu sei. Vamos no início de novo. Jesus, Jesus, és meu amado, meu amado. Jesus, nunca te deixarei. de um lamaçal você foi resgatado. De lamaçal fui resgatado. Me firmou. Quero chamar os na pastores rocha, que venham aqui à frente e agora eu para nós sei orarmos pelo povo. que eu te amo. Te amo.
amo, eu te quero. te quero. Haja o que houver, jamais te deixarei. Meu amigo, meu Salvador, enquanto eu viver, te adorarei, Senhor. Senhor Deus, louvado, bendito e exaltado seja o teu nome, para todos sempre, Senhor. Estamos aqui diante do Senhor. De fato, nós não sabemos. Eu não sei o que traz esses irmãos aqui, mas o Senhor sabe. E o Senhor é aquele que tem o poder, o Senhor é aquele que tem a condição de atender a cada uma das situações que estão sendo apresentadas diante do Senhor por cada uma dessas pessoas, Senhor. Eu clamo ao Senhor para que, em nome de Jesus, complete a boa obra do Senhor na vida de cada um deles. Atenda cada uma das suas necessidades em nome de Jesus. Oro por esses, por aqueles que estão sendo representados, por esses que estão aqui na frente, Senhor. Em nome de Jesus, põe a tua mão sobre cada um deles. Atenda cada uma das suas necessidades. Alivie o fardo, traga paz, traga alegria, traga esperança em nome de Jesus. Aqueles que estão enfermos, clamamos ao Senhor. Em nome de Jesus, mude a história, Senhor, para a glória do teu nome. Glorifica o teu nome em toda e qualquer circunstância, Pai, em nome de Jesus. Louvamos e bendizemos o teu nome, por entendermos que só nós, o teu povo, podemos clamar e ser ouvidos e falar ao mundo que de fato o Senhor é aquele que faz todas as coisas. Louvado e bendito seja o teu nome, para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Recebamos a bênção, queridos. Obrigado, Senhor, mesmo pela palavra, pelo alimento vivo, pelas orações, pela comunhão dos santos. O Senhor vai adiante de ti, meu irmão. O Senhor vai adiante de nós. O Senhor te abençoe. O Senhor livre os teus caminhos. O Senhor livre os teus passos. O Senhor põe diante de ti a bênção, a graça. O Senhor diante de ti põe palavras sábias. O Senhor quebre todo o laço do passarinheiro na tua vida. O Senhor te dê inteligência e sabedoria nas suas decisões. O Senhor abençoe sua casa. O Senhor abençoe seus filhos. O Senhor abençoe sua saúde. O Senhor abençoe, em nome de Jesus, seu trabalho. O Senhor abençoe sua entrada, sua saída. O Senhor abençoe as pessoas com as quais você vai se colocar diante delas. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, ó sumo sacerdote, profeta, rei, intercessor. Obrigado, estamos diante do trono da graça e abençoamos o teu povo mesmo, Senhor. Como, ó Deus, pastores, nesta instrumentalidade do Senhor, que é o supremo pastor, o sumo sacerdote. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado e maravilhoso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos vós, amados irmãos, amadas irmãs, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra.